Sejam bem-vindos ao 15º Veruncast. Hoje vamos falar um pouco a respeito de um tema muito interessante chamado de oncofertilidade. Ou seja, é um tema que necessita de um conhecimento científico, de um tratamento humanizado e multidisciplinar em tratamentos de pacientes que têm câncer. Então, hoje a medicina nos traz uma oportunidade de oferecer, antes de um tratamento oncológico, a preservação da fertilidade para essas pacientes, para que um dia, quando elas obtenham a cura do câncer, elas venham, que esse tratamento venha permitir a formação da família delas. Para essa conversa especial, estamos recebendo hoje a doutora Fabiane Cesário, oncologista, e a doutora Pamela Mesquita, especialista em reprodução humana. Então, antes de começar a assistir, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Então agora eu vou pedir para que a doutora Fabiane e a doutora Pamela se apresentem. Meu nome é Fabiane Cesário, sou oncologista clínica, trabalho na Rede DOR, DF-STAR, e sou referência técnica em oncologia clínica do Distrito Federal. E é um prazer estar aqui, nesse momento, gravando esse podcast com o Vinícius Medina, um grande amigo e que eu considero o maior especialista em fertilidade do Distrito Federal. Eu sou Pamela Mesquita, sou especialista em reprodução assistida, faço parte da equipe Verum e vai ser um prazer contribuir com esse podcast hoje. Bom, para começar, vamos falar o que é oncofertilidade. Por que a gente precisa falar desse assunto, doutora Fabiane? É fundamental e desde o início conversar na primeira consulta isso com o paciente, principalmente por conta do relógio biológico. O paciente chega para a gente, Vinícius, de forma tensa e a primeira coisa que ele fala é: eu quero salvar a minha vida. E a gente faz o tratamento, ele cura e dali a alguns anos ele fala: agora eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Então essa conversa tem que ser feita na primeira consulta, sempre. Então, antigamente a taxa de cura não é tão boa. Hoje, com a medicina, nós temos uma taxa de cura, principalmente para câncer de mama, que é um dos cânceres que mais atinge as mulheres, com uma taxa de cura muito boa. E são pacientes que estão em idade fértil, né? E que realmente, num primeiro momento, elas querem obter uma cura, mas não pensam muitas vezes na questão reprodutiva, né? E cabe muitas vezes ao oncologista chamar atenção a respeito de depois que obteve a cura, aquela paciente ela vai querer formar uma família, né, Fabiana? É verdade, eu estava até fazendo um levantamento que a gente está falando aqui de fertilidade. Então, assim, entre 15 e 19 anos a gente tem os tumores mais comuns, tireoide, linfoma e alguns tumores cerebrais. Entre 20 e 29 aí já muda um pouco o tipo de histológico que mais atinge essa população, que daí a gente já tem câncer de mama, melanoma e alguns tumores de células germinativas. Por que é importante falar sobre isso? Porque cada tumor tem um tipo específico de tratamento que vai influenciar na fertilidade. Então, por muitos anos, a Pamela é mais nova, mas eu e o Vinícius, nós somos dessa época, a gente preocupava com quimioterapia. Hoje, a gente tem o advento da imunoterapia, que é um mundo novo para a gente, e de drogas-alvos, que também podem influenciar na fertilidade. É importante falar, né? A gente está falando desse assunto porque a quimioterapia e a radioterapia, seja ela pélvica, uma das principais, elas têm um impacto muito grande na questão reprodutiva, né? Então, o que leva, né, a quimioterapia? Por que a gente se preocupa com um paciente que vai fazer um tratamento oncológico? Por que a gente se preocupa com a questão da fertilidade nessas pacientes? Essa é uma pergunta muito comum em consultório. Então, imagina que quimioterapia, de um modo geral, como a rádio, pode lesar diretamente o DNA, destruindo aquela célula. A função não é específico, então não mata só o tumor. A grande questão aqui é que vai também destruir o DNA dos espermatozoides, dos ovócitos, dos oócitos, e essa é a grande questão da proteção. Com o advento das novas terapias, como imunoterapia, isso muda um pouco, essa chave muda, porque o que a gente tem aqui é o medo das reações autoimunes, e dali provocar uma orquite no paciente autoimune, uma infecção ovariana, uma inflamação Oforite, estava querendo lembrar o termo, obrigada Pamela, autoimune. Então não é lesão direta no DNA, mas a provocação de uma doença autoimune pelo tratamento causando infertilidade. A quimioterapia, então, ela pode afetar muitas mulheres, mas e a radioterapia, Pamela? Também a radioterapia também pode causar dano direto, né? E aí, além das gônadas, a gente tem que pensar, por exemplo, nas mulheres, na radioterapia no útero,
que pode lesar esse útero, pode danificar esse endométrio, dificultando a gravidez, mesmo que a gente tenha uma preservação da fertilidade. Então, a gravidez pode ser dificultada por conta da radioterapia no momento posterior, mesmo que a gente já tenha óvulos preservados. Bom, então, como está relacionada a questão entre o tempo do diagnóstico e o início da quimioterapia? Então, principalmente para câncer de mama, né, Fabiane? A questão do diagnóstico, muitas vezes, entre o diagnóstico do câncer até o início do tratamento, a gente tem um bom intervalo. Né? Então, muitas pessoas que diagnosticam, têm o diagnóstico, querem tratar rápido. Fazer logo uma quimioterapia, fazer logo uma radioterapia. Como é que você vê isso? Realmente há necessidade desse tratamento tão imediato de uma quimioterapia para um paciente, por exemplo, com câncer de mama? Excelente pergunta, né? Porque a câncer de mama é extremamente heterogêneo. Então, temos desde o triplo negativo, que é uma doença extremamente agressiva e cada dia faz a diferença, até o tumor luminal A, que é um tumor mais teoricamente tranquilo de tratar, com sobrevida mais segura, que poderia, no caso de fertilidade, ter um tempo maior para poder preservar essa fertilidade. A questão maior aqui, Vinícius, é que independente do tipo e prognóstico, a paciente realmente quer começar para ontem. Então, vale muito a pena, desde a conversa, explicar ganho de sobrevida e que em alguns casos é possível preservar a fertilidade, sim. Doutora Pamela, então como é que é esse processo de preservação da fertilidade, como é que é feito, quanto tempo leva? Então, hoje a gente já tem técnicas bem estabelecidas para a preservação de fertilidade, a gente fala mais da vitrificação de óvulos. Em média, a gente leva em torno de 14 a 15 dias para fazer esse processo. E a gente tem que lembrar que em pacientes oncológicas a gente não precisa esperar para começar o estímulo, então a gente pode começar o estímulo a qualquer momento, a não ser que essa paciente tenha tempo. Além da vitrificação de ovos, a gente tem que falar sobre a vitrificação de embriões, no caso das pacientes que são casadas. Mas eu, particularmente, com os meus pacientes, eu sempre oriento congelamento de óvulos, que eu falo que o futuro a Deus pertence. Então, ninguém casa querendo separar, mas o congelamento de óvulos dá uma liberdade para essa mulher. O congelamento de embrião, apesar da gente saber que pode dar maior chance de gravidez para ela, a gente não sabe, esses embriões não pertencem só a ela. Então, acho que para a segurança da mulher que está naquele momento, que já é um momento frágil, que já está vulnerável, o congelamento de óvulos é mais seguro. Existe alguma diferença para essas pacientes? As que vão. O tratamento é diferente, aquela que vai congelar óvulo, daquela que vai congelar embriões? Existe diferença nos medicamentos? O tempo é diferente ou é a mesma coisa para aquela paciente? No primeiro momento, como a gente não tem transferência de embrião, é só para preservação de fertilidade, o tempo é o mesmo, tanto para congelamento de óvulos quanto para congelamento de embrião. Quando é uma paciente que tem uma reserva ovariana que é muito boa, a gente às vezes opta por fazer metade, então depois que a gente capta esses óvulos, metade a gente forma embrião, a outra metade a gente deixa em óvulo. Mas com relação ao tempo é a mesma coisa, não vai fazer diferença. Pamela, uma curiosidade em relação à taxa de sucesso, congelar embrião versus congelar os óvulos. A gente diz que quando a gente congela embrião já tem meio caminho andado, né? A gente já sabe que depois que a gente misturou ali carga genética de óvulo com espermatozoide, o embrião já está encaminhado, a gente tem uma chance maior. O óvulo, a gente ainda precisa saber como que vai ser essa interação entre os dois gametas. Então, pensando em taxa de gravidez, o embrião daria mais chance. Perfeito. Mas para a segurança da paciente, eu acho que ter óvulo é mais seguro. Mas, Fabiane, a taxa de gravidez, uma vez que a gente obtém um embrião de um óvulo congelado ou de um óvulo fresco, a taxa de gravidez ela é igual. Né? Então, uma vez que a gente tem um embrião, tanto faz se ele veio de óvulo, um bom blastocisto, que é um embrião com estágio já de desenvolvimento mais avançado, uma vez que tanto faz se ele veio de óvulo congelado ou óvulo fresco, a chance dele implantar é maior. Só que o aproveitamento, o número de óvulos que a gente precisa para formar um embrião, ele é menor quando a gente utiliza óvulos frescos. Quando a gente precisa quando a gente tem óvulos congelados, ao descongelar esses ovos, muitas vezes tem uma determinada perda desses ovos. Quanto maior a idade da mulher, mais ovos a gente perde ao descongelar e menor a taxa de fertilização, de evolução até blastocisto. Então, quando a gente tem uma idade mais avançada ou tem menos óvulos,
realmente é um pouco mais seguro deixar embriões congelados. Entendi. Né? Mas a gente precisa, para ter embriões, ter um parceiro. Uhum. Né? Ou está pensando aqui em utilizar um sêmen de doador. Mas realmente ter uma paciente mais jovem, que tem uma boa quantidade de folículos, realmente concordo com a Pamela, o ideal é que a gente tenha óvulos congelados. Até porque uma das questões éticas que a gente tem, eu queria que vocês comentassem a respeito disso, é sobre o prognóstico das pacientes. Né? Se a gente está congelando óvulos, a gente imagina que essa paciente ela teria que ter chance de utilizar esses óvulos no futuro. E para isso não é qualquer paciente que tem câncer que vai ter essa oportunidade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito desse assunto. Essa é uma grande questão, né? Eu chamo que a pergunta de Minerva, porque muitas vezes a paciente respira fundo, está ali com seus 35 anos, tem uma doença avançada, com um prognóstico delicado, e ela olha para a gente e fala assim, mas eu quero ser mãe. Então, temos que falar bem franca e abertamente para a paciente em relação à sobrevida nos casos mais avançados e normalmente no estadiamento 4, uma doença metastática, a gente informa para a paciente que o risco de uma gravidez futura pode ser bem reservado, bem mais difícil. Para pacientes em estadiamento inicial de 1 a 3, aí é outra história e a gente consegue aconselhar que tudo bem, com monitoramento adequado que dá para ir em frente com essa gravidez. Eu acho que é conversa, né? Assim, eu acho que às vezes só da paciente saber que tem a possibilidade já é alguma coisa para ela, assim. Mesmo que ela não vá usar, ou que vai descartar no futuro, ou que ela opte por não ser mãe no futuro, depois que passar pelo processo da doença. Mas eu acho que ela ter a possibilidade e alguém ter dado a ela o direito dela reservar, dela conseguir, né? Esqueci a palavra. Ser mãe? Consegui escolher. De preservar a fertilidade dela, eu acho que para o paciente, assim, para o psicológico já deve ser meio caminho andado. Isso é um grande ponto, né? O direito de escolha. O direito de escolha. Que talvez naquele momento eu vejo isso muito no meu consultório, Vinícius. Ela fala assim, não, doutora, eu não quero pensar em ter filho, eu quero curar o câncer. Mas é um momento emocional, é um momento muito difícil. Então, respira fundo, você pode tratar o câncer e ainda ser mãe, se conseguir preservar esses óvulos a tempo. É o direito da escolha, ou mudar de ideia, como a Pamela está falando aqui. Eu estava lendo aí um estudo falava que menos de 50% das mulheres que passam por um tratamento de câncer se recordam de ter sido oferecidos para ela a preservação da fertilidade. E isso mexe com elas, assim, elas querem ter o direito de escolher. Então, as pacientes que foram oferecidas, né, a possibilidade de preservar a fertilidade, mesmo as que optaram por não preservar a fertilidade, elas estavam mais felizes com a escolha, assim, elas estavam satisfeitas, assim, porque foi uma decisão dela, e diferente das que nem tiveram a possibilidade. Então, acho que é importante. É interessante você falar isso, porque muitas vezes a consulta corrida, o médico acaba esquecendo de oferecer essa oportunidade de falar de fertilidade. E a gente tem que pensar que, como qualquer consulta programada, seguir um roteiro é muito bom. Então, isso a gente já faz na nossa prática. A gente tem ali um prontuário pré-pronto, onde em algum momento a gente vai falar sobre fertilidade, sempre. Da mesma forma que a gente inclui perguntas como é tabagista, é etilista, e ali vai ter um momento pronto para que o médico não esqueça da importância de falar sobre fertilidade. Isso é legal. Isso inclui também, inclusive no termo de consentimento, né, que coloque, né, que foi ofertado para essa paciente, né, a chance dela preservar a fertilidade, porque depois é uma queixa comum e infelizmente às vezes tem casos de processo médico de que o oncologista, né, a paciente refere, né, passou pelo tratamento oncológico, descobre que ficou infértil ou teve a menopausa precoce, e muitas dão a informação de que ninguém falou a respeito da preservação da fertilidade. Então, isso a gente já conversa há muitos anos com a doutora Fabiane, então, a respeito dessa conversa, da consulta antes com o especialista em reprodução humana, antes do início da quimioterapia ou radioterapia, que podem levar à fertilidade, porque isso é um direito da paciente e até uma maneira de proteger o médico, às vezes, de complicações futuras, né?
Sem dúvida, né? O TCLE é um termo de consentimento antes de qualquer tratamento é fundamental, Vinícius. E ter o cuidado de o paciente mesmo orientado, o paciente mesmo informando que sabe dos riscos que ele vai correr com o tratamento, ele teve o direito, como a gente acabou de falar, de escolha. Isso é que é fundamental. Doutora Pamela, a paciente que vai passar por um procedimento de congelamento de ovos, que tem câncer, tem alguma coisa diferente no tratamento dela, estimulação ovariana? A gente tem que ter algum cuidado especial ou ela é a mesma coisa do que outras pacientes? Porque muitos oncologistas, muitos médicos acham que essa paciente ela vai estar em risco porque ela está fazendo um tratamento com hormônios, ela pode ter um pior prognóstico, ou seja, uma pior chance de cura do câncer dela porque ela está recebendo hormônios, né? Então, o que você tem para falar a respeito disso? Principalmente para as pacientes que têm câncer, que são hormônio dependente, a gente tem esse cuidado durante a estimulação. Então, a gente usa medicação específica, né, que é o inibidor da aromatase, para evitar com que essa paciente faça níveis altos de estradiol durante o procedimento e o procedimento seja mais seguro para essa paciente que tem um câncer hormônio dependente. E nas pacientes também que têm maior risco de trombose, né? Principalmente os pacientes oncológicos já têm um risco mais aumentado, se ela tiver algum outro fator, nesses pacientes, a gente precisa fazer anticoagulação durante todo o processo. E isso é importante, inclusive, antes de encaminhar para vocês, algumas pacientes já chegam falando, mas o meu tumor é hormônio responsivo e para eu fazer esse tratamento eu vou tomar mais hormônio. A gente explica que nunca vamos oferecer nenhum tratamento que aumente o risco do câncer aumentar. São estudos definidos em literatura e que se a gente está recomendando é seguro. Bom, então é muito importante saber isso, né? Então, que os pacientes que estão fazendo a preservação da fertilidade não vão ter uma piora, ou seja, uma menor chance de cura do tratamento, do câncer, né? Então, vão manter a possibilidade de engravidar no futuro, né? E tem um dado importante, sim, que é interessante, é do tempo, né? Que o tempo que leva para fazer a estimulação hoje, que antigamente era diferente, não interfere no tratamento, porque normalmente os planos de saúde demoram de 2 a 3 semanas para liberar a quimioterapia, né? E se esse encaminhamento dessa paciente ele é precoce, então assim que identificou o câncer, tem indicação do tratamento, se essa paciente é imediatamente encaminhada para um especialista em reprodução, a gente consegue otimizar esse tempo e durante a espera da liberação da quimioterapia, a gente consegue fazer o tratamento e preservar a fertilidade dessa paciente. Isso é importante, Vinícius. Eu já conversei algumas vezes com o Vinícius sobre isso, da importância de reunião multidisciplinar. Então, essa decisão tem que ser na primeira consulta da paciente ao serviço, no caso com o mastologista. Então, não esperar o mastologista pedir os exames, estadiar, e encaminhar para o oncologista para dizer que primeiro vai ser quimioterapia neoadjuvante para depois operar, e daí o oncologista encaminhar para o médico fertilidade. A importância da equipe multi vem daí. Esse tempo a gente consegue ganhar a partir da biópsia. E essa biópsia inicial vai estar com o médico mastologista e não com o oncologista clínico. Ou seja, logo que for dado o diagnóstico de câncer, ser encaminhado a um especialista em reprodução humana, antes até de propor todo um tratamento, um estadiamento, para que essa paciente já tenha uma ideia de como é feito um tratamento em reprodução assistida, né? Inclusive custos, e sobre isso, né? Então a gente vê que tem esse diagnóstico do câncer, ele já traz um impacto muito grande emocional na paciente, e a questão da possibilidade de levar à infertilidade ou até menopausa também tem um impacto emocional nessas pacientes. Então eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito, se vocês têm conhecimento a respeito do tratamento, dessa equipe multidisciplinar, a respeito do psicólogo, como é que é feito na clínica, como é que é feito na oncologia, como é que é feito na clínica de reprodução assistida. Excelente. A gente trabalha em serviço privado com equipe multidisciplinar, então essa paciente é abordada com o psicólogo desde o início do seu tratamento e aconselhada. Algumas pacientes, Vinícius, já vêm com seu psicólogo, antes mesmo de entrar na oncologia. Então, o que a gente tenta fazer também é ligar para o colega, ligar para esse outro profissional que mesmo que não seja do nosso grupo, para trazê-lo para perto.
o impacto do tratamento, outras em relação à família também é importante. A paciente muitas vezes chega, olha, eu tenho câncer, mas eu não quero que a minha família saiba. Então, a gente precisa ter sensibilidade para saber da importância de fazer a paciente entender que o tratamento é fundamental, mas que a gente precisa do apoio de todos. Esse negócio da família é interessante, né? Porque às vezes eu já tive paciente que a mãe só pensava na filha, assim, tipo assim, eu não quero perder minha filha. Então, assim, isso não vai atrasar? Assim, eu não quero que ela faça isso, eu quero que ela faça o tratamento. Assim, se vai ter filho no futuro ou não, assim, eu quero que agora ela faça isso. Então, acho que a família também tem um fator importante e tem que estar inserida nesse processo de atendimento psicológico também, porque faz diferença. Assim, A né? gente costuma falar na oncologia que o paciente não é só o paciente, é o paciente e o seu pai, o seu esposo e a sua mãe. Exatamente isso que acontece. Às vezes a paciente respira fundo e fala: Não, eu quero conhecer o médico referência em fertilidade. Aí o marido vira e fala: Não precisa, eu te amo de qualquer jeito, você sendo mãe ou não, não precisa procurar esse médico, vamos começar a quimioterapia. Então a gente tem que usar todo o argumento em favor da paciente e trazer o marido e o esposo e vice-versa para junto desse entendimento e passar segurança. Com relação ao atendimento psicológico nosso, assim, já é uma prática nossa, né? Assim, nos tratamentos em geral, a gente encaminhar para fazer para ter pelo menos uma avaliação do nosso psicólogo, que tem um olhar especializado, né, nessas pacientes que têm infertilidade e não é diferente com as pacientes oncológicas. E eu acho que independente paciente oncológico ou não, esse acompanhamento psicológico é importante. Pamela, você teve recentemente, né, um caso e há um tempo atrás um outro caso também da paciente internada. Eu queria que você comentasse primeiramente a respeito de um desses dois casos que você teve. Contar para a gente, só para ilustrar como foi feito o tratamento, como o diagnóstico. Essa paciente mais recente, ela é uma paciente com linfoma, uma paciente jovem, e a gente já estava falando sobre fertilidade na consulta ginecológica. E em um exame de rotina que eu pedi, a gente viu linfonodos aumentados na pelve. E aí a gente mandou para investigação, era realmente linfoma na biópsia. E esse caso foi um caso mais complicado, né? Porque os tumores dela eram próximos aos ovários. Então, fazia a captação. Tumores grandes, né? Tumores grandes, pélvicos. Então, sim, foi uma captação mais difícil. Um desafio maior. Mas era uma paciente jovem. E essa paciente, ela me questionou isso, assim, doutora. Já conversei com outras amigas que fizeram e elas me disseram que congelar embrião é mais seguro. Aí eu falei, é mais seguro pra quê? Aí a gente combinou, falei assim, ó, vai ser uma captação difícil, talvez um dos ovários a gente não consiga captar por conta dos tumores pélvicos, mas a gente vai fazer um acordo. Se a gente tiver uma boa captação, se a gente conseguir recuperar muitos óvulos, a gente vai vitrificar metade em óvulos e a outra metade a gente vai formar embrião. Excelente. E aí foi um bom caso, assim, superou as nossas expectativas. A gente achou que a gente não ia captar bem, mas captou mesmo o ovário que estava do lado da pelve que estava comprometido. E aí a gente teve um bom número de óvulos e a gente tem uma boa reserva de óvulos agora e um número bom de embriões, porque era uma paciente jovem. Que legal. A paciente está em tratamento. Está em tratamento, começou já o tratamento. Então, mesmo numa localização desfavorável, a gente conseguiu ter uma boa quantidade de ovos captados, porque a gente está falando de uma tumoração na pelve, onde dificultava a captação dos ovos, mas a maioria dessas pacientes, as pacientes que são encaminhadas para oncopreservação, elas têm ou câncer de mama, ou um linfoma, ou leucemia, alguma outra doença que não afeta a maior parte das vezes o acesso ao ovário para poder fazer essa captação. Então, mesmo em situações difíceis, com mãos habilidosas, nós temos a capacidade de ter um bom resultado no congelamento de ovos, né? Tem outro caso bem interessante também, que o oncologista me chamou no hospital. A primeira consulta da paciente foi beira-leito. Ela estava internada, era um linfoma também, só que ela tinha um tumor ósseo em coluna. E a paciente
não estava conseguindo, né, nem se locomover por conta da dor, então tinha que ficar internada, fazendo medicação o tempo inteiro. Durante a internação, ela não tinha previsão de alta por conta desse tumor, ia ter que fazer um procedimento, e no momento ela perdeu o movimento das pernas por conta disso. Mas ela estava decidida, assim, a vontade dela de ser mãe, e ela queria preservar a fertilidade dela. E aí a gente tentou traçar uma estratégia para a gente conseguir fazer o procedimento com ela internada. Então, a gente começou o estímulo, né? A gente conseguiu levar as medicações, o familiar vinha, buscava a medicação para ela. Eu ia lá no hospital fazer a avaliação ecográfica para a gente avaliar o crescimento dos folículos. E no dia da captação, a gente combinou, pediu uma ambulância, a ambulância trouxe ela no dia da captação, a gente fez a captação dela aqui na clínica, e aí ela voltou para o hospital, e ainda internada continuou, começou o tratamento quimioterápico internado. E teve uma boa reserva, estão guardados. Que coisa boa. Bom, esse caso serve para ilustrar a força de vontade da equipe em ajudar a paciente. Né? A força de vontade da gente ir lá, doutora Pamela, ir lá no hospital, fazer a avaliação da paciente, fazer o acompanhamento ecográfico e de toda uma equipe se disponibilizar para fazer o atendimento da paciente. Né? Então isso é muito importante. Do mesmo jeito que a gente conversa com a Fabiane, ela sabe que é muito importante que também, como muitas vezes a paciente demora para chegar nas nossas mãos, né? Demora para chegar a consultar com a gente, eu sempre falo para a Fabiane que essa paciente, quando a Fabiane me manda a mensagem, ela vai ser atendida no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Para que toda a organização do processo, exames, sorologias, porque para congelar os ovos são necessários fazer sorologias pela Anvisa, né? Obrigado a fazer HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Então tem toda uma rotina. Então por isso que é muito importante ela ser encaminhada e ser avaliada quase que de imediato. Então, eu lembro aqui das últimas pacientes que a Fabiana me mandou, as duas eu acho que estava no aeroporto, eu fiz a consulta voltando do Congresso Europeu, um foi no ano passado, teve outras também em aeroporto, eu atendi a paciente no aeroporto, falando assim, não, sua consulta vai ser agora, né, por motivos que realmente a gente precisa agilizar. Então, é muito, muito importante ter uma parceria entre um oncologista e um especialista em reprodução humana para que isso aconteça de um modo muito fácil. E que a paciente se sinta muito acolhida o tempo todo, desde o primeiro momento do oncologista, continua na clínica de reprodução assistida, e quando ela volta assim para as mãos do oncologista, né? Não, concordo, Vinícius. E a segurança que a paciente recebe nesse momento, ela sabia que o profissional não estava em Brasília, mas ela estava sendo assistida. Isso não tem preço, ela já liga para a gente aliviada, agora eu já sei o que eu vou fazer, os exames que eu preciso saber para preservar a minha fertilidade. Bom, agora vamos falar daquele momento em que já passou, que essa paciente já congelou ovos ou congelou embriões e já tratou o câncer e agora está pronta e deseja engravidar. Como é que a gente vai prosseguir esse tratamento? Como é que a gente vai fazer do ponto de vista oncológico e do ponto de vista reprodutivo dessa paciente? Essa é uma pergunta do dia seguinte, que a gente chama em consultório, que a paciente já está mais calma, ela traz ali o seu primeiro exame de reestadiamento, normalmente é um PET scan, alguns marcadores tumorais e está livre da doença. E aí ela olha e fala para a gente, e agora, doutora, quando que eu posso tentar engravidar? Cada tumor tem o seu tempo de acompanhamento, mas de um modo geral, Vinícius, a gente fala em 2 anos. Então, de um modo geral, 2 anos é um tempo seguro, porque na maioria dos tumores seria o tempo que a recidiva ocorreria em maior proporção. E vai caindo isso após 2 anos. Então, a gente aconselha aguardar, se possível, porque tudo tem a ver com o relógio biológico, 2 anos para poder tentar engravidar com segurança. Antigamente, muitos médicos achavam, principalmente os pacientes com câncer de mama, né, que a própria gestação poderia levar a uma complicação, poderia aumentar a chance de reincidência da doença, e foi visto ao longo do tempo com os trabalhos mostrando que a gestação, até para o câncer de mama, tem um efeito protetor, inclusive com a amamentação, né? Exatamente, e isso quebrou muito paradigmas, né? Então, assim, nos últimos anos a gente está vendo a confirmação que gravidez, amamentação pode até aumentar a sobrevida de uma paciente com câncer de mama. Então, é fundamental esclarecer isso para a paciente, que se ela engravidar e por uma fatalidade o câncer voltar, não foi culpa da gestação.
Então, para paciente que tem óvulos congelados ou embriões congelados, como é que é feito esse tratamento, para paciente formar os embriões e obter uma gestação? Primeiro, a gente tem que lembrar que nem toda paciente, depender principalmente da idade da reserva ovariana, vai entrar na menopausa, né? Com o tratamento. Então, principalmente os pacientes com ovário policístico, que tem uma reserva ovariana muito grande, elas podem voltar a ovular normalmente e algumas têm chance de gravidez espontânea. Então, a gente tem que avaliar para ver como que está essa paciente no pós-tratamento, né? Se ela tem chance ou não de gravidez espontânea. No caso das pacientes que realmente entraram na menopausa, né, ou que tiveram uma reserva ovariana ruim, que realmente estão inférteis, aí a gente vai prosseguir com o tratamento, que é descongelar esses óvulos, iniciar a formação dos embriões, e aí, para o estímulo, né, para a programação de transferência de embrião, a gente vai escolher o melhor preparo nas pacientes, principalmente as com câncer hormônio dependente. Cada vez mais a gente tem preferido ciclos naturais, mas nas pacientes que realmente entraram na menopausa, a gente tem a opção de simular um ciclo com hormônio e transferir esse embrião com taxa de sucesso semelhante às pacientes que estão fora da menopausa. Pamela, eu tenho uma curiosidade. Então, uma vez que a gente libera a paciente para poder tentar engravidar, se ela for pré-menopausada, vocês esperam quanto tempo até tentar fazer a primeira FIV? Aí depende de cada paciente, né? Assim, se é uma paciente que tem chance de gravidez espontânea e já tem uma reserva lá guardada, dá para esperar, se ela quiser tentar espontânea. 6 Nas meses, pacientes jovens, principalmente, né? Acho Não que dá tem para seguir o tempo. que a gente segue na reprodução normal, assim. Antes dos 35 anos a gente tem mais tempo, depois dos 35, Entendi. 6 meses, a gente já acaba partindo pro... Lembrando que essa paciente ela tem um fator de risco para ter infertilidade. Uhum. Né? Então, o que ela passou por uma quimioterapia, muitas vezes já tem uma baixa reserva ovariana e a menopausa pode chegar mais precocemente. Então, se ela está menstruando regularmente, ela tem chance de estar engravidando naquele meio, naquele ciclo ovulatório, né? Ou seja, que ela está ovulando. Mas é importante lembrar que nessas pacientes que já têm fator de risco, muitas vezes é necessário fazer um diagnóstico completo do casal. Então, se ela passou por uma quimioterapia ou radioterapia pélvica, alguma coisa assim, e teve um comprometimento da reserva ovariana, é muito importante avaliar se ela quer tentar em casa, se o sêmen está bom, ou seja, tem que fazer a avaliação do marido e a avaliação das trompas também. Então, para demonstrar que não existe nenhum outro fator de infertilidade contribuindo para um insucesso no futuro. Porque para evitar com que ela perca tempo, principalmente se essa quimioterapia levou à diminuição da reserva ovariana dela. Então, é um esperar natural, mas monitorado. Então ela fez a quimioterapia ou a radioterapia pélvica, ela precisa, o ideal, Fabiana, é que quando ela vai tentar engravidar, ela já busca um especialista em reprodução humana. Está tudo bem? Uma vez liberada pelo onco, está tudo bem comigo? Eu posso tentar engravidar espontaneamente? E a gente fazer essa avaliação toda, né, para não estar perdendo tempo, porque imagine que ela tem uma reserva baixa e tem uma trompa obstruída e ela está perdendo tempo em casa. Exato. Verdade. É uma avaliação como qualquer outra paciente que queira engravidar, né? Paciente, uma avaliação completa. Eu falo que esses pacientes podem engravidar espontânea. Eu tenho um caso que é bem curioso, que era uma paciente com linfoma. Todo mundo dá linfoma. Mas essa paciente, ela tinha uma reserva ovariana tão absurda que ela fez quimioterapia, ela fez tudo e ela voltou com SOP. E nem com estímulo oral eu consegui estimular ela. Assim, ela não respondia nem com medicação. De tanto folículo que ela tinha, mesmo após a quimioterapia. Uma hiperfertilidade. E aí depois a gente conseguiu, ela engravidou, ela fez uma bariátrica, perdeu peso, a gente estimulou, ela engravidou pós-quimioterapia. Então, isso depende muito da idade, da reserva da paciente. E depende muito do quimioterápico, né, o tipo de câncer que ela tem e o tipo de quimioterapia que ela vai ser submetida, né, doutora Fabiane? Então, não é qualquer paciente que vai fazer um tratamento de câncer ou quimioterapia que vai ficar infértil ou que vai ter uma redução importante ou até qualquer tipo de redução da reserva ovariana. Doutora Fabiane, existem medicamentos específicos, até doenças específicas que vão
precisar de determinado protocolo que vão levar mais à infertilidade e mais à menopausa precoce, né? Exatamente, assim, muito estudado, né, há mais de 30 anos, a gente sabe que ciclofosfamida, metrotrexate são extremamente causadores de infertilidade. Outras drogas, como carboplatina, nem tanto, mas é um conjunto de fatores. Então, eu estou diante de medicamentos que causam fertilidade, mas como é que está essa reserva ovariana, como é que está a idade da paciente, o perfil da paciente. Por isso, tem que ser feito de forma multidisciplinar com a ajuda do médico especialista em fertilidade. E a sensibilidade de cada um, né? A resposta é diferente de cada um. Tem gente que... Pacientes diferentes usam a mesma droga e umas entram na menopausa e outras não. Que também está influenciado pela idade da paciente e pela reserva ovariana, né? Então, isso é importante. Verdade. A gente falou bastante até de quimioterapia, mas tem a radioterapia, principalmente para tratamento de tumorações na genitália, né? Tumores de vulva, câncer de colo de útero, câncer de reto, que precisam de radioterapia. E essa radioterapia muitas vezes afeta o útero, levando a um dano, muitas vezes até irreversível a esse útero. Então, como é que isso pode ser avaliado, Pamela? E quais são as opções para essas pacientes que tiveram dano irreversível ao útero ou até perderam o útero por um câncer, por exemplo, de colo de útero, por outro tipo de câncer? Então, essas pacientes a gente vai avaliar, como eu tinha falado já anteriormente, principalmente o endométrio, né, pode ser afetado, e aí a gente tem, durante esse preparo, a gente vê que é um endométrio que às vezes não cresce, que não tem resposta e dificultariam a gravidez. E nas pacientes também que perderam o útero e que não teria, né, chance de gravidez, mas tem os óvulos guardados, a gente pode usar um útero de substituição, né, que a gente pode usar até um parente de quarto grau, ou da esposa, ou do marido. E em casos onde a gente não tenha ninguém da família que possa engravidar, a gente pode entrar no conselho de medicina para solicitar um amigo ou alguém próximo que possa engravidar por essa mulher. Então, ter óvulo guardado é sempre uma boa opção. Mesmo que ela não engravide, outra pessoa consegue engravidar com os óvulos dela. Então, nessa situação, como é que faria? Ela guardou os óvulos e como é que vai fazer com o sêmen e o útero? Como é que a paciente... Então, a gente vai descongelar os óvulos dela, fertilizar com o espermatozoide do marido e injetar o embrião no útero de uma outra mulher, que pode ser uma parente até quarto grau ou pode ser uma pessoa próxima, que ela tem autorização para isso. Isso tem algum problema, algum risco para quem está recebendo e fazendo essa boa ação pela paciente que teve câncer? Tem algum problema, tem algum risco para a paciente que está recebendo esse embrião? Para ser sincero? Sim. Pausa para pensar, peraí. Essa história qual o problema? Não, qual o problema que vai... Qual que é o problema de receber embriões de uma... Não, o problema, o risco de uma gravidez comum. Então não tem nenhum risco adicional. Não, né? E aí, se for gêmeos, um dela e o... Aí, boa observação. Tipo coisa de filme, né? Então, não é uma boa. Então, nós vamos uma paciente que está cedendo o útero, está emprestando o útero para alguém. Ela precisa receber 2 embriões? Então, cada vez mais a gente tenta com que a paciente tenha uma gestação única, né? Porque a gente quer um bebê saudável em casa. A gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Então, a gente sabe que a gestação gemelar, ela já começa como uma gestação de risco. Então, principalmente nesses casos de útero de substituição, a gente aconselha a transferência de um embrião único para que seja uma gestação mais tranquila, que diminua os riscos de uma gestação gemelar. Mas, assim, os riscos seriam da gestação comum, não teria nenhum risco adicional, a não ser o fato de estar gerando uma criança. Acho que é isso. Há uns 2 anos eu tive um caso em que a paciente, ela teve infelizmente foi um diagnóstico errado de câncer de colo de útero. Fizeram esterectomia nessa paciente, né? Então ela veio do Nordeste, se mudou para cá com a família e queria ter filhos, né? Então ela não tinha útero, tinha ovários, a gente fez a captação, transferimos umas 2 vezes ou 3 vezes para a cunhada dela, que infelizmente não tivemos sucesso. E ela tinha uma amiga da igreja
e trouxe essa amiga porque ela estava disposta a fazer o tratamento por ela. E nessa situação nós não poderíamos, teoricamente, fazer esse tratamento a menos que tivesse um parecer do CFM. Solicitamos um parecer, apesar de que era um paciente que já tinha cesariana prévia, era uma paciente obesa, em que a gente tentou o máximo fazer com que ela perdesse peso. Eu tentei, mas a única pessoa que poderia receber o embrião por ela era essa paciente. Essa amiga. E o CFM autorizou, eu solicitei um parecer do obstetra antes de fazer a transferência, para eles sabendo, né, obviamente que seria um pré-natal de alto risco, para que ele tivesse um comprometimento em seguir com aquele pré-natal. Então o obstetra já realmente conhecendo a nossa paciente, ele autorizou a realização do tratamento, e assim foi feito. Ela engravidou na primeira transferência, para minha surpresa, e a criança nasceu e ela deu entrevista umas 2 vezes já para jornais aqui do Distrito Federal. Então foi um caso bem emblemático, porque a transferência foi feita anteriormente por 2 vezes, pelo menos, para uma cunhada que não tinha nenhuma patologia, era magra, não tinha diabetes, não tinha obesidade, e nunca deu certo. E para essa paciente que ela já tinha a fertilidade comprovada, um útero bem receptivo, porque ela já tinha tido 2 gestações anteriores, ela teve essa terceira gestação para amiga dela. Lindo. Então, vamos lá. Um ato de doação. É um ato bonito, né? A gravidez é difícil, assim, você engravidar para outra pessoa E assim, não é parente, né? Então, é uma pessoa realmente generosa. A gente já teve alguns casos de útero solidário, né? Porque muitas pessoas chamam isso erroneamente de útero de aluguel. Né? Que é um nome, barriga de aluguel. Barriga de aluguel, que é um nome completamente errado, porque não pode haver, né, doutora? Não pode haver nada, nenhum tipo de recompensação, nenhuma recompensa, nenhuma remuneração nesse tipo de tratamento. Quando a pessoa vai receber o embrião e vai engravidar por outra pessoa, não existe nenhum tipo de benefício financeiro para essa pessoa. Isso é permitido assim. Vocês têm algum caso que gostariam de estar compartilhando com a gente? Chegando ao nosso final aqui do nosso episódio. Eu tive um caso esse ano bem interessante e de uma paciente jovem. Ela teve 2 cânceres. Ela teve linfoma na infância. Acho até que ela vai querer assistir esse podcast depois. E aí, agora com 27 anos, ela teve um câncer de mama. Então, recebeu quimioterapia 2 vezes. E ela não queria, ela já tinha um filho. Ela estava ali na dúvida, recebeu aconselhamento, não procurou o médico de fertilidade. E com 1 ano do tamoxifeno que ela precisava usar adjuvante, ela teve uma crise de paranoia, ela passou muito mal e ela optou em suspender o tratamento por conta própria. E a gente ficou extremamente preocupado com isso. 1 ano depois ela engravidou natural. E teve o neném agora, né? Tá super bem. Faz a gente pensar que muitas vezes a gente planeja de uma forma e a vida muda a forma que a gente planeja. Então, assim, era uma paciente que a princípio não queria aconselhamento, ela não queria ser mãe, ela queria só tratar e que o próprio tratamento para ela foi muito difícil. E que ela parou o tratamento e depois disso ela engravidou naturalmente. Então, o ideal é realmente sempre procurar a equipe multi, discutir o caso e individualizar. Nem sempre a conduta de não, eu não vou engravidar porque eu preciso fazer o tratamento até o fim é possível. A gente precisa pensar também nos efeitos colaterais do tratamento a longo prazo. Bom, doutora Pamela, muitas pessoas acreditam em realmente o tratamento ele tem um custo elevado. Né? E muitas vezes essa pessoa que está com câncer, ela é pega de surpresa, ela não se preparou para fazer um congelamento de ovos ou um congelamento de sêmen. Então, como é que pode ser feito? Como é que é o custo de um congelamento de sêmen? Como é que é o custo de uma fertilização in vitro? E as clínicas, o que elas podem oferecer para esse tipo de casal? Infelizmente ainda é um tratamento que não é acessível a boa parte da população. Com relação às pacientes que têm plano de saúde, a gente fornece todos os documentos, os relatórios, explicando que é uma paciente oncológica. A maioria das clínicas oferecem alguns benefícios, né, com redução de custos para pacientes oncológicas.
E com relação à preservação masculina, é muito mais simples, assim, costuma ser um tratamento de baixo custo, né? Quando a gente compara com os gastos do tratamento feminino. Fabiane, vamos lembrar também que a gente está falando sempre, não é só para mulher, né? Nós temos os homens também, e a coleta de sêmen é algo muito mais simples do que a coleta de óvulos, e muito mais simples e com custo muito menor. E eu lembro de um xará meu, que a Fabiana me encaminhou, que eu tive lá no Santa Lúcia, e eu lembro muito ele fazendo o segundo tratamento de quimioterapia da revolta por não ter congelado da primeira vez. E não teve condição de fazer a coleta, porque antes de fazer a segunda quimioterapia, infelizmente ele teve uma remissão da doença, ele já tinha ficado azoospermico, ou seja, já não havia mais espermatozoides para congelar, né? Então a gente tem que estar sempre lembrando disso. E antes de finalizar agora o nosso podcast, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, doutora Fabiane e doutora Pâmela, para os nossos ouvintes. Eu acho que o importante é a gente lembrar de discussão e equipe multi ao diagnóstico. Eu acho que essa é a principal mensagem para deixar aqui para vocês, médicos, generalistas, médicos mastologistas, a receber o diagnóstico de câncer, mesmo antes de pensar numa estratégia de quimioterapia, conversar com um colega especialista em fertilidade. Eu acho que o que é mais importante é dar para essa mulher ou para esse homem o direito de escolha. Sim, ela decidir se ela quer ou não, né? A gente sabe que ainda é um tratamento que é difícil de acesso, né, para muitas mulheres. Então, oferecer o tratamento e deixar essa mulher escolher se ela quer ou não fazer, acho que é o ponto mais importante. Bom, então, muito obrigado, doutora Pâmela. Muito obrigado, doutora Fabiane Cesário, excelente oncologista. Sempre que eu tenho alguém da minha família precisando, eu vou recorrer sempre à doutora Fabiane, que eu confio de olhos fechados. E vice-versa. E, bom, então, oncofertilidade é isso, né? Então, oncofertilidade é você cuidar da paciente que está com câncer, da paciente ou do paciente, né? Daquela pessoa que está passando por um momento difícil, pensando sempre no momento futuro após esse período difícil, né? Que a grande maioria hoje, graças à medicina, graças aos avanços que tem na tecnologia, até de radioterapia, de medicamentos novos, cada vez mais nós temos cura. E a gente tem que pensar após a cura o que vai acontecer, e é um tratamento que precisa realmente ser multidisciplinar, tanto com o oncologista, quanto o especialista em reprodução humana, quanto com o psicólogo, para ajudar essa pessoa, essa família, a ter a melhor decisão possível. Então, se você está passando por essa situação, ou se você conhece alguém que está passando por essa situação, ou alguém que trabalhe com este tipo de público, esse tipo de pessoas, eu gostaria que você compartilhasse esse podcast, porque pode ser muito importante. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho e acompanhe os próximos episódios do Veroncast.